Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês essa bolsa, que é uma bolsa super fácil de ser confeccionada e bem rápida. É uma bolsa nível iniciante e eu usei o Barroco Macramê Natural da Círculo, um fio bem grossinho, 24 fios, que ajuda nesse processo de rapidez da confecção. A seguir, eu mostro para vocês a lista de materiais completa e daremos início à nossa aula. Mas antes disso, eu quero convidar você para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e também, claro, se você gostar da aula, deixar um joinha e compartilhar o vídeo com seus amigos. Vou usar os seguintes materiais: um novelo do Barroco Macramê Natural, alça de madeira oval, agulha número 6,5 a 7, botão magnético e fundo para a bolsa. Fundo de couro para trabalhar a parte de baixo da bolsa. Esse fundo, ele tem 22 por 9, 22 centímetros por 9. Se você quiser, você pode fazer o fundo de crochê. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo de um fundo oval, onde eu explico desde o comecinho das correntinhas até deixar o fundo pronto para ficar nessa parte aqui, que eu só vou subir a base. Então, é opcional, ou fundo de couro ou o fundo fazendo no próprio crochê. A primeira coisa que eu faço é preencher todos os furinhos para que depois possamos subir a base. Geralmente, os furos dos fundos de bolsa, eles não são tão grandes, então se você vai trabalhar com um fio mais grossinho, como o Barroco Natural ou o fio náutico, inclusive, eu indico como sugestão para vocês aqui, para substituir o fio macramê, usar o fio náutico, ou, ao contrário, se você já fez com o náutico, conhecer o macramê, que fica super bacana, e os dois têm o tex bem parecido. Então, o que eu faço? Eu venho com uma agulha auxiliar de ponta mais fina que passe com facilidade pelos furinhos do fundo da bolsa. Eu não dou nó, eu deixo aqui cerca de uns 15 centímetros para depois fazer o arremate. Passo com o fundo da parte mais lisinha. Essa parte mais rústica do couro fica lá pro avesso e eu viro a parte mais lisinha de frente para mim. Busco o fio por dentro desse furinho. Deixo essa parte de sobra do novelo ali para trás, depois eu arremato. E aqui eu fecho essa laçada. Venho no próximo, novamente. Puxo o fio e passo o fio por dentro das duas laçadinhas. Vou preencher dessa forma até completar toda a base. É como se eu estivesse fazendo um ponto baixo em cada furinho ao longo da base. Depois que eu preenchi toda a base, eu finalizo a carreira passando a agulha no primeiro ponto, onde eu preenchi o primeiro furo, e aqui o normal seria já fechar a carreira, mas como vou trabalhar em carreiras circulares, daqui para frente não teremos mais início e final de carreira.
Se você quiser, você pode levar um marcador de pontos do começo até o fim. Só que como temos a pontinha, então cada vez que eu passo aqui pela pontinha de sobra, a pontinha inicial, eu sei que eu tenho uma carreira a mais. E eu vou trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. Eu deixo a agulha auxiliar e agora venho para a agulha 6,5 a 7. E vou trabalhar ponto sobre ponto, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, venho, trabalho o meu ponto. Essa primeira carreira, ela fica um pouco mais apertadinha, porque a agulha auxiliar era mais fina. Mas tranquilo para trabalhar a carreira, mesmo ficando com mais tensão de ponto. Depois que eu der a volta em toda a carreira, eu continuo em carreiras circulares, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, como vocês estão vendo aqui. Eu não tenho aumentos e nem diminuições. Trabalho ponto sobre ponto até se formar toda a base da bolsa. Aqui na minha, eu vou trabalhar em torno de 14, 15 carreiras, ou seja, mais ou menos 17 centímetros de altura. Eu vou adiantar a minha base sempre dessa mesma forma, ponto em cima de ponto, em carreiras trabalhando em espiral, até completar os centímetros que eu quero para a base. Continuei trabalhando, e olha só, ali eu tenho a pontinha inicial, então eu sei que eu cheguei ao final de mais uma carreira, e aqui eu completei 15 carreiras, em torno de 17 centímetros. Depois disso, eu vou trabalhar um ponto, só uma carreira para dar um detalhe bem bonito na parte de cima da bolsa. Então, eu faço um ponto baixíssimo para selar a carreira, nivelar a carreira. E agora eu trabalho 1, 2, 3 correntinhas. Volto na segunda, busco uma laçada e deixo na agulha. Venho na próxima, busco uma laçada e deixo na agulha. Venho onde eu fiz o ponto, busco uma laçada e deixo na agulha. E venho no ponto seguinte, busco uma laçada e deixo na agulha. Então, eu tenho 5 laçadinhas. Passo por dentro das 4 primeiras e depois fecho as 2 últimas. Finalizei o primeiro ponto. Daqui pra frente, como eu já tenho a base do ponto, eu faço o seguinte: quando eu olho aqui embaixo, logo depois, onde eu fechei o ponto, logo abaixo, eu tenho um espacinho. Eu passo a agulha e busco a laçada. Venho nessa última laçada, que fica lá dentro, onde eu finalizei o ponto na base, busco uma laçada e deixo na agulha. Venho onde eu finalizei o ponto e depois no ponto seguinte. Fiquei novamente com 5 laçadinhas na agulha. Busco a laçada, passo por dentro de 4 laçadinhas, depois venho e fecho as 2 últimas. Começo novamente. Venho no espacinho onde eu fechei o ponto, busco a laçada e deixo na agulha. Nessa laçada que fica aqui bem aparente, busco a laçada e deixo na agulha. Onde eu fechei o ponto, busco a laçada e deixo na agulha. E no ponto seguinte, busco a laçada e deixo na agulha. Já tenho novamente as 5 laçadas. Passo pelas 4 primeiras, depois volto e fecho as 2 últimas. Então, eu fico com esse ponto bem bonito, como se ele fosse um rococó. E eu vou circular dessa forma toda a carreira. Cheguei no final da carreira, já fiz o último ponto e eu fecho sobre o primeiro com um ponto baixíssimo. Depois disso,
eu vou fazer uma carreira em pontos baixíssimos em volta de toda a base, já fazendo o acabamento. Um ponto baixíssimo em cada ponto, até circular toda a base. Volto para arrematar o fio e depois colocar as alças. Chegando aqui ao final da carreira de pontos baixíssimos, eu cortei o fio, eu deixo aqui cerca de uns 15 centímetros para arremate e puxo. Agora, eu levo esse fio para trás, vindo no próximo ponto de base. Depois que eu puxo ele aqui para trás, eu levo por dentro de mais algumas laçadinhas, se você tiver aquela agulha auxiliar, como eu usei, para colocar os pontos no fundo de couro, você pode usar agora para fazer o arremate, qualquer agulha que você tenha com ponta mais fina, que ajuda a passar a pontinha por dentro dos pontos. Depois que eu passei aqui um pouquinho, uns 2 centímetros mais ou menos, eu abro o fio, não precisa ser exatamente contando aqui, eu tenho 24 fios, não precisa ser 12 para cada lado, mas que eles fiquem bem parecidos, bem proporcionais. E eu vou passar por dentro de outra laçadinha para separar essas duas partes. Agora, eu venho e dou 2 nozinhos. Depois disso, eu deixo os fios juntinhos novamente e venho trazendo por dentro de mais alguns pontinhos. Quando eu corto aqui no final, então, já passei aqui, já está bem arrematadinho, o nó nem aparece. Quando eu corto, eu pingo um pinguinho de cola pano para selar por completo o arremate. Lá na pontinha que eu tenho na parte de dentro da bolsa, lá do início, eu repito o mesmo processo. Viro aqui, venho arrematando, passando por dentro de alguns pontinhos, abro o fio, deixando ele em 2 partes, dou os 2 nozinhos e depois levo por dentro de mais alguns pontinhos. Um pinguinho de cola pano, corto o fio e já tenho a bolsa arrematada. Agora, eu vou mostrar como faço a colocação das alças e depois do botão magnético. Essa minha alça é uma alça oval que tem na largura 17 centímetros e na altura 11 centímetros. Eu posso usar uma alça diferente, de resina, acrílico, uma alça de crochê, uma alça de couro? Gente, com certeza, aí a alça é muito pessoal, é o gosto da pessoa mesmo. A minha é uma alça oval e eu vou colocar aqui 12 pontos na agulha e depois disso eu corto deixando mais ou menos 1 metro de fio para fazer a costura, a aplicação lá na base em crochê. Para fazer essa parte aqui onde eu faço o preenchimento da alça, eu não dou nozinho, porque o fio é bem grosso, então, para um acabamento melhor, eu só passo aqui por baixo, seguro o fio que eu não vou usar e aqui eu prendo como se fosse um ponto baixo. Aqui ainda fica soltinho, mas depois, no final, eu arremato por completo. E venho, passo pela argola e prendo como se fosse um ponto baixo. Passo pela argola, busco o fio aqui em cima, dou uma arrumadinha e prendo como se fosse um ponto baixo. E dessa forma eu trabalho, aqui eu já fiz, ó, 3 pontinhos, e eu vou trabalhar até completar os 12, ficando dessa forma.
Aqui eu já tenho a alça com a marcação certinha, fixado no centro, para fazer a costura. Como eu fiz isso? Eu separei a mesma quantidade de pontos de um lado e do outro, vim contando 1, 2, 3, 4, 5, até chegar aqui no centro. Aqui eu coloquei um marcador de pontos, ou pode ser um fiozinho que você tenha de sobra. Tanto faz aqui, só marcar o centro. Depois que eu marquei o centro, eu vou alinhar a alça na altura que eu queira colocar a minha alça. Eu vou colocar aqui bem na carreira que eu fiz com ponto fantasia. E vocês vão observar que eu coloquei um fiozinho de um lado, outro do outro, para que a alça fique firme na hora da costura. Assim, eu não fico em dúvida se ela está se movendo e se ela vai ficar torta depois, porque ela tem que ficar aqui com a mesma quantidade de pontos ou centímetros de cada lado. Agora, para costura, depois de ter o alinhamento já prontinho, eu vou levar esse fio lá para trás, ou seja, aquele fio que eu deixei sobrando, mais ou menos 1 metro de fio, e eu vou fazer a costura com pontos baixíssimos, passando aqui bem no meio do ponto. Fica um sinal como se eu tivesse uma correntinha. Eu passo lá no avesso, busco o fio, trago ele aqui pra frente, venho no próximo, busco o fio, lá no avesso, trago ele aqui pra frente, faço um ponto baixíssimo. Busco o fio, trago ele aqui pra frente, faço um ponto baixíssimo. Sempre vou ajustando para que ele fique bem certinho e olhando onde eu tenho o fio, onde eu tenho a marcação da carreira, para que fique bem certinho, bem simétrico de ambos os lados. Venho fazendo pontos baixíssimos até chegar no último ponto. Depois disso, eu volto tanto para arrematar essa ponta que eu já tenho, quanto a sobra de fio que eu deixei para fazer a costura. Já cheguei aqui no final, agora eu posso soltar esse fio de apoio e puxar o fio de sobra. Levo esses 2 fios lá para trás e eu vou arrematar exatamente como eu fiz no fiozinho aqui de trás. Separo em 2, levo por dentro dos pontos 2 nozinhos e um pinguinho de cola. O mesmo processo que eu fiz de costura nessa primeira alça, eu centralizo, coloco o fio de apoio para colocar a alça do outro lado. Depois das 2 alças já colocadas certinha na bolsa, eu vou colocar os botões magnéticos, o botãozinho de imã. Você pode colocar centralizado, deixando ela bem certinha aqui, as alças, e marcar a parte central e colocar um botãozinho aqui no centro. Eu sempre coloco pelo menos aqui um dedo abaixo da carreira de acabamento. Outro lado a mesma coisa, centralizo e coloco o botãozinho. Ele é bem fácil a colocação, eu vou fazer isso com uma agulha de tapeçaria fininha ou agulha de costura e a linha de costura no mesmo tom do fio que eu usei. Ele tem os 4 cantinhos e fica bem fácil porque
Eu só vou passar a agulha pelo cantinho, venho no próximo a mesma coisa e vou passando até circular aqui, passando nos 4 cantinhos. Eu acho mais fácil esse daqui, que é o botãozinho, que tem esse espaço, do que aquele de garra, porque ele fica bem mais firme e dá menos trabalho pra gente, porque aquele que tem as 2 pontinhas, a garra, ele não fixa muito bem no crochê e muitas vezes acaba aparecendo lá no lado direito. E esse não, ele fica bem certinho. Você também tem a opção de colocar 2, um de cada lado, para ter um fechamento ainda melhor. Então, fica opcional. Eu vou fazer aqui a costura do botãozinho e depois volto mostrando a bolsa já finalizada. Já finalizei a costura dos 2 botões e dessa forma já finalizo a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse modelo de bolsa. Se gostaram, aproveite para compartilhar o vídeo com seus amigos. E até a próxima. Tchau, tchau!